Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui nesse momento preparando para você uma espécie de revisão, não é isso, Hugo? Uma análise, um projeto, não é isso, Matuso? Exatamente. Para a gente fazer com que você entre na UES. E é isso que você quer fazer. Você quer entrar na UES, não é isso? Pro teu curso, o curso que você quer, tá valendo. Então, quem assistir a essa análise aqui vai entender que passar também é uma questão de estratégia. A UES tem suas metodologias, aquelas questões que ela mais gosta, não é isso, Hugo? Ela tem aquele caminho de desenvolvimento ali de um raciocínio nas provas que a gente sabe que se repete um pouco, o que favorece a gente. Mas eu não vou ser o único a falar sobre isso, estou aqui com duas feras, professor Matoso, da cadeira de Física, professor Hugo Peixoto, da cadeira de Química. Então tá tudo bem representado, tá tudo aqui na natureza, não é isso? Fala, Hugão. Boa tarde para todos. E é o seguinte, né, pessoal? A gente tem muito daquela coisa de quando o professor está explicando algum conteúdo, que ele faz uma abordagem diferente, ele já olha para a turma e diz assim, isso caiu na UES. E virou até meme, né? Quando o conteúdo é diferente, quando a abordagem é mais técnica... Isso é quando... coisa da UES, eles fazem assim, né? Professor, isso aí caiu na UES, não foi? Porque é coisa mais conceitual. E a prova da UES, pelo menos na disciplina de Química, eu posso afirmar que ela distingue muito entre a primeira e a segunda fase. A segunda fase, até por ter um número maior de questões e você acaba tendo, então, mais tempo para se debruçar sobre cada uma, a prova da segunda fase ela vem mais voltada para os cálculos. Na primeira fase, eles tiram um pouco o pé. Né? Geralmente, você tem ali estourando duas questões com cálculo, a maior parte, então, se faz na parte teórica, que para muitos alunos é um problema. Né? Um problema quando vai para a parte da teoria da química, e principalmente porque ela aborda determinados conceitos que não são abordados para demais vestibulares, como o Enem, e por isso o aluno meio que deixa para ver pós-Enem, né? Esse complemento de tempo que nós temos entre o Enem e a UES. E muitas vezes não é tempo suficiente porque tem conceitos realmente técnicos e tem conceitos mais que ele, entre aspas, não vê o motivo pelo qual ter de aprender aquilo, como, por exemplo, o nome das vidrarias, o nome dos cientistas que fizeram determinadas descobertas. Então, o nosso caso é a botânica. Na física, Matosão, mas como é que tá isso? Também vale relembrar, né? Boa tarde a todos. Viu, Guinho, que a preparação para o Enem, o conteúdo é o mesmo. A questão é a abordagem. E eu gosto muito de dizer para os meus alunos que você, para aprender a fazer algo, você tem que fazer. Então, qual é a dica? A dica-chave, mestra, é você pegar as últimas edições e você ir resolvendo e analisando como é a forma de abordagem das questões de física que a UES faz. É uma questão mais direta, é uma questão que ultimamente está vindo mais contextualizada, pegando essa vibe do Enem, mas também é uma questão que envolve conteúdos e conceitos. Eu ia falar isso, cara, que na biologia eles parecem que não tem muito assim, não vai floreando muito não, vai direto a queima-roupa, né? Não, as questões são bem diretas. E a gente teve prova do Enem recente, né? E, por exemplo, embora não seja da minha disciplina, mas como a gente no Enem está todo mundo misturado e junto, a gente acaba vendo as questões uns dos outros até para poder ver se a questão é com abordagem mais química, mais biológica. Né? E teve questão, né, Matoso, de análise dimensional no Enem. Exatamente. Coisa que é muito costumeiro de aparecer na UES, né? Não, na UES isso é cadeira cativa. É exatamente esse um dos pontos. Já anota aí, isso, análise dimensional. Os temas que a gente for falando aqui que foram importantes, perfeito. Vocês vão correndo aí. Pessoal, aquela história do professor dentro da sala de aula, pessoal, termina o cálculo, coloca a unidade de medida. Aí o aluno, para que serve a unidade de medida? A UES cobra toda a vida, primeira e segunda fase, análise dimensional, unidade de medida, questão se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Ela pega uma situação, problema, onde ela coloca lá uma certa grandeza física e pede para você correlacionar com alguma outra grandeza, colocando a questão da proporcionalidade e muitas vezes cobrando diretamente mesmo a unidade de medida. Está lá limpo e seco no item a unidade de medida que ela deseja. E aí o aluno tem a dificuldade porque durante o processo de estudo muitas vezes negligencia a parte da unidade de medida. E é uma das cadeiras cativas, uma questãozinha, você vai ter lá na primeira fase e na segunda fase, com certeza, e o que de análise dimensional João unidade. Paulo, pegando a deixa do Matoso, é que, por exemplo, tem um determinado conteúdo de química chamado equilíbrio químico, onde a gente estuda as constantes, e aí tem Ka, Kb, Kc, Kp, Kw, e que, via de regra, a gente aprende que as constantes de equilíbrio como um todo não têm unidade, elas são adimensionais, justamente porque, na prova experimental, as constantes de equilíbrio são baseadas num termo chamado atividade, que é dado em porcentagem. E porcentagem não tem unidade. Mas a UES traz muitas vezes a constante e pede até mesmo, já houve questões da UES perguntando a unidade do resultado. E não tinha alternativa dizendo que não havia unidade.
Então o aluno tem de, para a resolução daquela questão, se adequar ao que o comando está pedindo. Se ele vai depois brigar ou não, entrar com recurso ou não, recorrer da anulação dessa questão ou não, é para depois. Durante a prova ele tem que tentar se encaixar no contexto que a questão está tentando abordar e tirar dali a resolutividade. E ele deve me perguntar, professor, mas como é que eu vou saber qual é a unidade se ela não tem unidade? E aí, se você entender que das 7 constantes que nós temos, 6 delas se calculam com base na concentração, trazendo para nível de ensino médio, a gente trabalha com concentração. É exatamente pensar na ordem dos componentes, nos coeficientes que viram expoentes na equação da constante e fazer a similaridade mesmo, a singularidade das constantes. Mol por litro ao quadrado, dividido por mol por litro, vai ficar só isso e tal. E ver qual o resultado que vai dar para a constante. É se adequar ao que a questão pediu. Porque o conceito diz, constante de equilíbrio não tem unidade. Mas a UES cobrou. E aí, na hora da prova, não é hora dele ficar brigando com a prova. Se adequa, resolve. Se acertar, não recorre, para que os outros não ganhem a questão que você ganhou, né? E vamos para frente. O Guinho, você falou uma coisa interessante. A prova da UES, no meu ponto de vista, é uma prova muito bem elaborada. No entanto, como não há uma pré-testagem, ocorre de uma vez por outra uma anulidade de alguma questão, sim. certo? Então você, candidato, você aluno, na hora de fazer a prova, não vai ficar procurando se a questão vai ser nula ou não. Resolva. Faça a questão. Lembrando, na prova de física, são 8 questões e você não pode zerar. E sempre vai ter aquela questãozinha básica, questão simples, que muitas vezes um aluno bom termina errando porque acha, não pode, essa questão está caindo. Questão tão simples, resposta direta, isso aqui é uma casca de banana. E na realidade não é. É aquela questão que foi feita exatamente para quê? Aquela questão fácil, para que não tenha a prova zerada. Lembrar o que a gente não pode jamais deixar vocês perderem. A UES tem a questão de marcar o incorreto, pessoal. Então, pelo amor de Deus. Tem esse cuidado, tem que ter esse Leu cuidado. a questão, viu lá que era marcar o falso, o incorreto, o tal do exceto, já grifa aquilo ali e não esquece. O Guinho, eu sempre dou a dica para os meus alunos. Digo, galera, encontrou qual item incorreto, bota bem grande ao lado. Incorreto, porque você foi treinado durante todo esse período do terceiro ano para sempre procurar assertiva. Exatamente. A gente tem que analisar o seguinte, a gente passa o ano estudando para o Enem, que consequentemente é aquele que vai ter mais vaga, aquele que vai ter mais recurso. Aborda o país inteiro. Aborda o país inteiro, enfim, acaba que o nosso centro de foco ali acaba sendo o Enem. E, especialmente no Antares, a gente não deixa de aprofundar, a gente aprofunda, já sabendo Temos aulas que teremos complementares durante o ano isso, inteiro. nós teremos aulas vestibular da Unicamp, como vai ter agora, nós temos o vestibular da UES, o aluno já sabe. Então é que, assim como eles fazem com vocês, fazem com a biologia também. Professor, isso aí é UES, né? Quando o assunto começa a pesar, então tem alguns, né? Tipo botânica, histologia vegetal, fisiologia, linkage e tal. Eles já vão perguntando, isso daí não cai no Enem não, né? Até pra gente é mais difícil dizer o que é que não cai no Enem, porque o Enem é uma prova relativamente mais jovem do que a prova da UES. Fato. Nós fizemos a mesma prova da UES. Nós, como professores, eu fiz. Eu sou da UES, eu sou formado na UES, embora Eu tenha também. mestrado na Universidade Federal, mas a minha graduação em Física é pela UES. Eu entrei eu pela UFC e me transferi para a UES. Então, nós estamos passando aqui pela mesma situação. Só que existem aqueles assuntos cativos. Eu acho que, assim, depois de fazer essa análise geral, né, sobre como é a prova, sobre a atenção que o cara tem que ter com a prova, sobre essa questão de ter o item falso, de ter o incorreto, a mesma coisa no caso, mas enfim, você vai ter, são palavras diferentes, pode confundir a pessoa. Isso tudo parece muito trivial, mas na hora da emoção, na hora do calor, não é o calor da emoção, é o calor e a emoção. Lembrando, ó, calor é energia, viu? Lembre, calor energia térmica em trânsito. Na realidade, se alguns físicos me escutarem, vão dizer, Matoso, pelo amor de Deus, calor não é energia. Exatamente, calor é processo. Eu gosto até de falar, eu vou utilizar aqui uma brincadeirinha, porque é o seguinte, o conceito de energia ele é bem amplo, tá? Porque você tem energia na química, energia na biologia, energia na física. E aí, qual é o conceito de energia para a física? São vários. Mas lembrando, na parte da termologia, o calor é o processo em que eu tenho a transferência de energia térmica de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. E esse processo recebe o nome de calor. Eu gosto até de brincar com os alunos, quando estou explicando, de utilizar o conceito de esmola. Eu chego para você e digo assim, João Paulo, esmola é dinheiro? Aí você vai dizer, eu posso dar dinheiro em forma de esmola, mas você anda com esmola no bolso? Não, se você sai na rua, tá com dinheiro no bolso. Na verdade, depois do Pix, eu nem ando mais com dinheiro no bolso. É mesmo, agora o pessoal tá pedindo o Pix. Mas voltando, você sai com dinheiro no bolso, encontra uma pessoa com vulnerabilidade social, você vai ajudar,
você dá a esmola. O processo de você passar o dinheiro é esmola. Aí eu pergunto, a pessoa que recebeu, ela tem mais esmola que antes? Não, ela tem mais dinheiro. Por isso que eu não posso dizer que o corpo tem mais calor. Ele recebeu calor, mas agora ele tem mais energia térmica. E aí, consequentemente, eu não posso dizer que ele tem mais calor. Então a ideia da esmola é o processo. Dá para dizer que a energia térmica da gente hoje está aumentando, é isso, mais ou menos? Porque a energia térmica está associada a vários processos. Uma delas é a energia interna, que é uma energia potencial, uma energia voltada também para a parte cinética das moléculas. Então, quando você aumenta a temperatura, você aumenta a energia interna. E uma dessas formas é através do calor. Outra forma é através do trabalho. Tá? Que é exatamente a primeira lei da termodinâmica, que fala que a variação da energia interna de um sistema está associada à quantidade de calor e o trabalho. Então, já pegando esse tema, que eu estou vendo aqui, como você bem falou, é um tema comum na natureza. Com certeza. Eu já estou vislumbrando aqui que dentro da biologia, já consegui me achar aqui, né? Ele é bem cobrado. Mas vou ficar por último. Vou pedir a vocês que comecem comentando sobre isso. Olha, o Matoso já começou, né? Não, aí pegando Falando a deixa do Matoso, ele Química. falou da primeira lei da termodinâmica e eu chamo a atenção para a segunda, que um dos conceitos que ela envolve é da entropia, que no Enem a gente não vê a abordagem dela, pelo menos não da forma conceitual como a UES coloca, né? Inclusive os materiais que eu trabalhei essa semana aqui no Antares e que também envolverá a aula de véspera no sábado, a gente coloca questões onde a questão da UES é muito direta. Ela pergunta em qual dos processos indicados abaixo, e aí vem as alternativas, ocorre o aumento de entropia. Então fala aí pra gente. E ele ainda faz o seguinte, nas alternativas ele não coloca o processo químico descrito, ele fala a nomenclatura dele. E aí eu chamo a atenção que a prova da UES, falando de química, lógico, mais de 85% das questões da UES nos últimos 2 anos trazem a nomenclatura dos compostos e não a fórmula química. Coisa que o Enem particularmente não faz. Porque como a prova do Enem tem aquele propósito de elaborar a questão em cima de uma única habilidade, ele não faz com que o aluno erre a questão por uma coisa que não é abordada na pergunta da questão. Então, se ele vai precisar da fórmula do composto, ele dá a fórmula do composto caso aquele não seja o comando. Se ele vai precisar da massa molar da substância, ele dá a massa molar caso aquele não seja o propósito da questão. Na UES não. A UES, muitas vezes, a questão não tem nem contextualização. A questão vem com um simples comando de assinale a alternativa correta. Tiro Acabou. direto, né? Tiro direto. E o item A aborda um assunto, o item B aborda outro, o item C mais um. Então acabam sendo 4 indagações distintas, 4 assuntos distintos. Você não tem nem como fazer assim, opa, essa é o contrário dessa, então uma das duas vai ser gabarito. Não tem como. Porque cada alternativa aborda um tópico, né? Então, no conceito da entropia, por exemplo, que está associado com a medida do grau de desordem das partículas, a gente tem que entender que o que é mais fácil? É bagunçar. Então, se a questão pedia para eu analisar e identificar o processo no qual ocorria o aumento da entropia, eu tinha que avaliar os processos dados nas alternativas e verificar, dentro deles, qual tenderia a caracterizar um aumento da desordem. E aí eu posso avaliar isso por uma mera mudança de estado, como, por exemplo, uma das alternativas falava liquefação da água. E a liquefação, sem entrar muito aqui no conceito técnico, falar de pressão, temperatura, mas a liquefação é a passagem, a grosso modo, do gás para o líquido. Então, se eu estou saindo do estado gasoso, que das características dele é exatamente a desordem das suas partículas, né, o movimento browniano e tudo mais, quando eu saio dele e trago para o líquido, a desordem está diminuindo. Então, ali eu já eliminaria aquela opção, porque seria uma diminuição da desordem. A gente pode falar que é o grau de desordem de alguma maneira, né? Sim. Lembrando, né, Huguinho? Você falou o quê? lembrando, Mudança de estado, qual tipo de calor? Calor latente. Isso. Calor latente, que aí o calor latente está associado ao quê? Ao armazenamento ou à liberação de energia na forma de energia potencial. Por isso que numa situação de uma substância pura, você não tem mudança da temperatura, né? E aí ele pode falar um pouquinho até das misturas, né, eutéticas e eutrópicas, onde eu tenho níveis diferentes aí. Nosso aluno. Nós estamos falando aqui de uma maneira, gente, estamos falando de conteúdo, vamos falar de conteúdo. Então, se você puder, você que está nos assistindo, pausa o vídeo. Vai lá, pega um papel e uma caneta. Procura, vai pesquisa. Sair daqui fórmula, vai sair daqui conceito, vai sair daqui dica. E aí você vai pausando, vai parando e vai anotando. Tá? Porque isso aqui é uma aula ainda que a gente não esteja com a velha lousa e tal, né? Perfeito. Mas estamos ainda dando que não estejamos, né? Melhor ainda, porque a gente mais tá... dinâmico. E aí o aluno consegue ver uma coisa que eu acho muito bacana dentro dessas interações de natureza, o porquê que é uma ciência única. Isso. Né? É fato, é fato. Somos especialistas em áreas diferentes, porém, acaba que E só para concluir, tem a interseção. eu tanto posso analisar
pela mudança de estado, como essa alternativa falava, quanto também eu posso ver pela quantidade. Porque havia outra alternativa que falava a síntese da amônia, que é uma das reações mais famosas a nível de provas de química, que o nitrogênio se combina ao hidrogênio para formar amônia. Mas quando eu vou ver a equação disso, e detalhe, a prova da UES não trouxe a equação, ela trouxe por extenso, síntese da amônia, nominal a coisa, não equacionada. Então, se o aluno fosse equacionar aquilo ali, além de tudo ele teria de fazer o balanceamento. Porque nesse sentido, o nitrogênio é gás, o hidrogênio é gás e a amônia é gás. Então eu não tenho mudança de estado, mas eu tenho uma mudança na quantidade de gases. Porque no balanceamento eu ficava com 4 mol de gás no reagente e só 2 no produto. Então a redução na quantidade de gás disponível reduz a bagunça, já que o estado gasoso é o que mais caracteriza a desordem. Sim. Então nesse sentido eu identifico ali uma redução na entropia. O maior grau de agitação molecular, é isso? Está associado, porque se eu aumento a temperatura, as partículas ficam mais agitadas e a tendência é que as interações se desfaçam e a desordem aumente, né? Por isso os estados de agregação. E aí, pegando a deixa do Matoso, ele falou, o calor latente, que a gente sabe, você sabe muito bem, tanto na física quanto na química, você estuda isso. Quando se trata de substância pura, as mudanças de estado ocorrem sob temperatura constante. Quando eu tenho mistura, essa temperatura é variável. E aí que eu quero chamar a atenção para outro ponto que a UES cobra e que os outros meio que deixam avulsos. Pessoal, as misturas que têm mudança de temperatura durante a transformação de estado são as misturas homogêneas. São as soluções. Porque não faz sentido eu pensar na hipótese de uma substância alterar a propriedade de outra se entre elas não houver interação. Entenda, João Paulo. Se eu não conhecesse você, se eu nunca tivesse visto, se eu não tivesse nenhum tipo de contato com você, quer fosse virtual ou real, como que você iria interferir no meu trabalho? As pessoas só interferem, e é aquela frase que é clichê, diz-me com quem andas e te direi quem és. Faz quanto tempo que a gente não interfere no trabalho do outro? Aí pode botar tempo, viu? Cara, acho que daqui a pouco a gente dança a valsa aí nos 15 anos. Deve ter uns 15 anos por aí. Por aí. A conta rápida aqui que eu fiz é isso mesmo. 15 anos. Então entenda, é essa interação que faz com que determinados comportamentos de um tenham influência da presença do outro e vice-versa. Se duas substâncias não interagem, como por exemplo areia e água, você diz assim, mas a areia torna a água barrenta. Torna enquanto a areia está suspensa. Mas se você espera tudo decantar, a parte por cima da água vai ficar límpida. Quantos e quantos lagos e rios e mares tem aí no mundo inteiro que são alvo de fotografias e de várias postagens por conta da limpidez da água, da transparência da água. Porque a areia está no fundo, então ela não vai interferir. E seja na propriedade organoléptica ou na propriedade físico-química. Então, para que eu tenha a tal da mistura geral, que varia tanto na fusão quanto na ebulição, né? Ou as misturas eutética e azeotrópica, que varia só em uma delas, as misturas têm que ser homogêneas. E azeotrópica. E aí um detalhe, tá? Para ficar a dica que você nunca esquecer. Eu, desde que estudava para o meu vestibular, eu sempre ficava na dúvida, porque a gente lembra desses dois nomes, até porque a prova é objetiva, então eu leio lá na alternativa, me vem à cabeça, mas eu fico, meu Deus, qual era qual? Qual que só varia na ebulição, qual que só varia na fusão? E aí eu não vou mentir. Desde que eu fazia terceiro ano, eu criei a seguinte metodologia. O normal das misturas é que a temperatura varie durante a transformação. Então, mistura varia. Eutética começa com E de ebulição. Então, aqui varia só na ebulição, anota. eutética. A outra é azotrópica, só tem as duas. Então, perfeito, assim foi a maneira que eu fiz para associar e até hoje é assim que eu tento repassar, né? E aí a gente tem que entender o seguinte, que isso está associado com propriedade coligativa e tudo mais. Mas nesse momento o que eu peço é, lembra que independente de qualquer coisa, para que uma mistura ocorra de modo que uma substância interfira na propriedade da outra, essa mistura tem que ser homogênea. Tem que ser uma solução. Perfeito. Tá? O Guinho, só lembrando de uma coisa, gente, muito, muito, muito importante, é o seguinte. Existe uma diferença entre ebulição e evaporação. Tá? As duas fazem parte do processo de vaporização. Olha que legal, né? 3 coisas que parecem a mesma coisa, mas não são. A ebulição, eu preciso de uma temperatura específica, uma pressão específica para acontecer. Exemplo, dentro da panela de pressão, a água só vai ebulir, ou seja, passar do estado líquido para o estado de vapor a uma determinada temperatura por causa do aumento de pressão. Já a gente vai falar dos gases que envolve aí física e química bem legal. E então, no caso, a evaporação, eu só preciso estar associada a quê? A baixa umidade do ar. Então, quando eu tenho um ar como aqui do nosso estúdio, que é um ar seco devido ao ar-condicionado, a água evapora com muito mais facilidade. Então, a uma temperatura baixa de 20 graus Celsius, a água está evaporando.
ela não entrou no estado de ebulição, ela evaporou, saiu do estado líquido para o estado de vapor devido à pressão de vapor e também da questão da baixa umidade relativa do ar. E aí, consequentemente, quando você libera vapor, né, através da vaporização, no caso aqui, no caso da evaporação, a temperatura da superfície da sua pele diminui. Por isso que você sente frio. Lembrar que frio não é o inverso do calor, frio é uma sensação térmica. Lembre-se que calor é processo, tá? E aí puxei o assunto gases, transformações gasosas, Mas que é um assunto... puxar o de gases... Vai falar alguma coisa de biologia? Vou sim, Opa! tem energia Opa! biológica. Agora Beleza. vocês perguntam, né? Ô, Paulo, Pra eu posso mim. fazer uma pergunta mesmo? Então? Pode sim, pode. Cara, por que toda a vida na biologia, todo mundo quando vai falar de alguma coisa que envolve energia, transporte ativo, é um tal de ATP? Pronto, beleza. Então é o seguinte, ó, você tem um telefone como esse daqui, tá? A gente carrega, a energia está aqui dentro, tá? Energia em trânsito, enfim, foi armazenada. Bateria que é pilha, Bateria que é pilha, aí vocês vão... Tá aí as coisas melhorando, Pronto, Matheus. Aí, vai ó, melhorando pra vocês. levantou a bola de novo, viu? Ô, Mas aí vamos lá. No caso da biologia, essa energia tem que ser química. Por quê? Porque no fim das contas, o que é a biologia? O que é um ser vivo? É um ser que é vivo, é o que diferencia de uma coisa não viva, uma molécula inorgânica e tal, né? Que tem processos químicos e é regido pelas leis da física. Então nada do que a gente faça não pode deixar de estar sob a influência direta da física. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples. Nós temos um esqueleto. Você acha que quem tem o esqueleto mais denso, nós ou a baleia? Rapaz, eu já tô induzido à resposta, né? eu acredito que a gente, pelo fato de ter que ficar ereto. Mas tem outra coisa, tem um tal do empuxo, lembra? Sim, o empuxo. Então, nosso empuxo, se tiver do ar, não sei. Tem, o ar tem, todo Pronto. fluido. Empuxo Só que é da ação... água é muito maior. Então, assim, a nossa densidade para ficar ereto, para andar na Terra é muito maior. Tanto é que você passa um tempo parado, sua porosidade óssea vai aumentar. Então, nós temos essas diferenças comportamentais com relação ao ambiente. Então, a questão da adaptação, o indivíduo, eu fiquei falando de transpiração. Então, a UES adora esse assunto. Gases. Eu vou puxar para transpiração lá na frente um pouquinho, tá? Os nossos gases são esses aí. Mas, enfim, ainda voltando aqui para a energia. A molécula de ATP, ela vai armazenar a energia nas ligações do fosfato. Então, quando eu quero ter energia, eu vou pegar o quê? Uma molécula, uma adenosina, tá? Uma adenina ligada a uma ribose, uma adenosina aqui, com 3 fosfatos. Onde é que está a energia? Está aqui nessa ligação, ó. Então, se eu arranco um fosfato aqui, liberou a energia, que a célula está utilizando no processo metabólico. Tá certo? Ficaram 2, ADP. E ainda existe o AMP. Vou puxar esse daqui para não ficar uma coisa, né, hilária. Pronto. Vou deixar esse daqui, 2. Só esse daqui. Para não ficar nenhum gesto, né? E aí, AMP. Ainda existe. Só que o mais comum é você ter o ADP, adenosina de fosfato, vai lá e recarrega. E aonde é que ela recarrega? Vamos lá. Energia. A UES adora fotossíntese. Anota aí no teu caderno. Respiração e a fermentação. Então eu vou ser bem rápido e bem didático aqui. Na respiração celular, nós produzimos o ATP. Então, como é aquela lei que diz que a energia não se fabrica, tudo... Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, apenas se transforma. Tudo se transforma, né? Então, o que é a respiração celular? Eu tiro a energia, tá, química de uma molécula e jogo na outra. Tá certo? Eu vou queimar aqui a glicose, por exemplo, e vou produzir o ATP. Porque a célula não usa glicose. É tipo assim, eu cheguei de viagem, dando aqui um exemplo. Tô cheio de libra. Tô cheio de moeda britânica. Eu vou parar aqui no tiozinho aqui, da tapioca, como é o nome dele? Cláudio, é? Se eu vou lá no seu Cláudio comer uma tapioca de queijo, não vai rolar. Porque ele não vai aceitar aquela libra. Então eu tenho que trocar por uma moeda corrente. Perfeito. Então, a célula não vai utilizar a glicose, ela vai utilizar, na verdade, a energia que vem dela. Então eu pego essa molécula no processo de respiração, utilizo o oxigênio e vou produzir ATP no fim das contas. Lembrando que a glicose C6H12O6 tem carbono, hidrogênio e oxigênio pra caramba, né? Muito. Quando você quebra, você vai liberar o CO2, por exemplo. Então, gás carbônico, atmosfera. É o gás carbônico que a gente está liberando aqui no estúdio agora, por exemplo. O CO2. Show. Só que tem muito hidrogênio. E esse hidrogênio não pode ficar zanzando dentro da célula. Esse hidrogênio vai para onde, pessoal? O S pergunta isso. Esse hidrogênio, ele vai se encontrar lá no fim do processo, na cadeia respiratória, né, com o oxigênio.
aí vai se somar com ele, lembrando que ele também, esse oxigênio vai receber elétrons também, para ficar negativo e ter atração pelo positivo do hidrogênio. Sim. Me corrijam, né, se eu estiver errado. E aí oxigênio, hidrogênio, pum, fez o quê? Água. Daí a água que a gente elimina em produção de ATP para os processos metabólicos celulares. Quando você contrai a musculatura, né, que a quitina desliza sobre a miosina, estou gastando ATP. Tá? No batimento cardíaco, atividade muscular, numa síntese proteica, em tudo que você faz, você está gastando energia. Né? Poucas coisas do nosso corpo acontecem sem um gasto de energia, por exemplo, uma osmose, uma difusão simples, né, facilitada e tal, tá bom? E aí, respiração aí em 2 minutos. Na fermentação, foi um processo que surgiu quando provavelmente ainda não havia oxigênio na Terra. Então não tem a questão do oxigênio. Eu não consigo extrair tão bem a energia da glicose. Então eu meio que pego essa glicose e ao invés de produzir ATPs, 36, 32, eu vou produzir o quê? Só 2. É um processo fermentativo. Né? Tanto é que nas moléculas que sobram, ainda sobra muita energia. Quer ver um, que é um tema que a gente pode abordar aqui também, sobre energias mais de máquinas, energia combustíveis. Eu pego a glicose, transformo em ácido pirúvico, aí transformo esse ácido pirúvico lá no fim das contas em álcool. Né? C2H5OH, se eu não me engano. Então, o etanol. E aí esse etanol ainda tem muita energia, só que ele é um resíduo do processo. Eu não quero. A bactéria pega a glicose da uva, Matoso, aí né, faz a fermentação, o Gui sabe disso, obviamente, fica o álcool. A bactéria não quer esse álcool, não. Aí vem um português e diz, eu vou pegar este vinho e vou botar numa garrafa e vou vender mundo afora. Tá aí nosso vinho. Então isso é a fermentação. As moléculas ainda têm energia. E querendo ou não, o etanol é um combustível, né? E é um combustível. E, dependendo da planta, a produtividade pode ser maior, porque ela pode ter uma produção de glicose maior. E para falar de fotossíntese, de maneira muito rápida também, que é a nossa energia aí, o que acontece? A energia que circula nos seres vivos, seja ela, né, toda a energia do planeta, ela vem a partir dos indivíduos que fazem fotossíntese. Tá? Ah, mas eu não como planta, eu só como carne. Mas carne é tudo boi come grama, come capim. Né? Só como galinha, a galinha comeu milho. E aí na fotossíntese você tem o quê? Você vai ter a produção da glicose. Só que eu quero que o aluno tenha que entender uma coisa. A planta também respira. Ela consome. Ela consome. Só que ela deu um jeitinho de produzir o que ela consome. Então aquela glicose dela, que ela utiliza, aquela glicose vai ser o quê? Produzida por ela mesma. E aquela que fica na batata, na uva que você acabou de falar, é o excesso. Ela só vai armazenar se tiver excesso, liberar. Ela só e aí vamos lá, puxando o gancho ainda para você, botânica. E a nitrificação, como é que eles absorvem o nitrogênio para montar as moléculas lá, para fazer com que a planta cresça e tudo mais? O massa que caiu agora, não foi no Enem. Olha aí. Caiu no Enem. Ciclos biogeoquímicos, né? Aí, dentro do metabolismo fotossintético, a gente ainda não vai utilizar muito, mas eu vou só concluir e passo para essa pergunta. O que acontece na fotossíntese? Você vai pegar o gás carbônico da atmosfera, gente, tem 2 fases. Uma fase que eu utilizo a luz, portanto é fotoquímica. E uma fase em que eu não utilizo a luz, portanto é uma fase meramente química. Né? Então tá aí, ó, biologia totalmente química, regida pelos princípios da física. Perfeito. E aí, eu vou pegar a água na fase fotoquímica, quebro, faço a fotólise da água, libero o oxigênio já de cara para a atmosfera, né? E os hidrogênios vão para onde? Questão que a UES ama, adora. Os hidrogênios vão para a fase química. Mas hidrogênio não anda só, porque a desordem é grande. É a entropia, talvez, né? Sei, a desordem é grande. Aí tem alguém para pegar o hidrogênio e dizer assim, você vai comigo. Vou pegar na sua mão. E esse cara se chama NADP. Professor, mas tem um NAD na respiração. Tem, mas tem outro NAD na fotossíntese. É o NADP, se chama de P de planta. Pronto. Fica legal. Aí o NADP pega esses hidrogênios e leva para combinar com o gás carbônico e produzir a glicose na fase que não é luminosa, na fase que o pessoal tende a chamar de escura, né? A fase química, tá certo? E como o Matoso bem falou aqui, lembrando, tá certo? Só para fechar, gente, estuda muito isso, revisa essa parte dessas 2 etapas da fotossíntese, porque cai, e a respiração celular, porque bioenergética, como a gente chama na biologia, tá lá. E o nitrogênio, Matoso, você tem o seguinte, você tem o nitrogênio na atmosfera. Muito. 78%, é isso, Gui?
78. Isso. Né? Aí quer dizer, nós temos um processo de biofixação, tem bactérias que fixam, ele não vai fixar direto, pelo menos, né, para o mundo vivo. Aí o que é que vai acontecer? Esse nitrogênio vai virar o quê? Amônia. Só que a amônia tem um problema nesse processo, ela ainda é tóxica para a planta absorver. Aí ela vai virar o quê? Nitrito e o nitrito nitrato. Agora sozinho? Não. Não. É aí que nós temos as nitrossomonas na primeira etapa e a nitrobacter fazendo o nitrato, que será melhor absorvido pelos vegetais. E esse nitrogênio, na forma de nitratos, é muito importante porque a gente vai produzir duas moléculas químicas também aí, que o vestibular cobra, que o vestibular gosta, que são quem? Os ácidos nucleicos, porque temos as bases nitrogenadas, Sim. né? Lembra? Sim. Adenina, timina, citosina, guanina, uracila, lembrando que uracila Só só tem no no RNA. RNA e timina só no DNA. E também nós temos o quê? O próprio ATP, que eu acabei de falar. E A que a molécula do combinação ATP é adenina, timina, citosina e guanina. É isso? Como é? A combinação? É Delas- das bases é nitrogenadas? coca gelada e água tônica. Aí é? É, Eu coca falava gelada. como Agnaldo Timóteo CG. de Alcosta. É porque eu tive que Esses atualizar. mnemônicos são ótimos. Então, cara, eu tive que atualizar a piada, porque os meninos não sabem nem quem é Agnaldo Na Timóteo. Timóteo, verdade. Gal Costa, coitado. Aí eu botei, não, vai ser coca gelada, né? 3 pedrinhas de Sim. gelo. Ó, 3 Ah, ligações, ó. Olha aí. 3 ligações. Citosina com guanina. E água tônica, só 2 pedrinhas, por favor, senhor. São 2 ligações, Pronto, né? perfeito. Da Você falou em adenina com a timina. fotossíntese, cara, me lembra assim perfeitamente de algumas questões que envolvem o seguinte: a planta, ela absorve a energia muitas vezes pela folha. Também pode ser por outros Pode ser processos. pelo caule, numa cactácea Isso, e tal. perfeito. Mas a folha verde, quer dizer que se eu lançar uma luz verde, a planta vai crescer mais rápido? Ela vai morrer. Vai morrer. Porque ela reflete o verde, ou seja, é a que menos ela absorve. O Enem cobrava muito isso, mas na UES pode cobrar sim Tem para assim, você né? essa parte. De vez em quando, porque assim, predominantemente nós temos a clorofila. Isso. Mas nós podemos ter a xantofila, que é o Isso, pigmento amarelo. amarelo. Podemos ter a eritrofila, tem plantas avermelhadas. Avermelhada, Aí essas exatamente. aí que são Usam as laranjas. outras faixas de frequência. É, Hein? E as folhas que são laranjas, marrons. são variações desses compostos que eu te Ah, falei. então existem. São Existe, variações. sim. Então quer dizer que eu não falo besteira quando eu digo que são assim que eu as vejo. Ah, certo. Não. É o fato. Agora também, muitas vezes, assim, tem que entender se essa coloração dela é uma coloração da planta, da genética dela. E Ou se é da genética de quem produtiva. tá vendo, né? Não, também, né? Gente, o Guinho Já tá falaram- falando aí vamos depois já falar do daltonismo. daltonismo aqui, Daltonismo, verdade, é. Mas também tem a questão assim, outono, né? Como Isso. diria a poeta, o outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Por quê? Porque a planta está diminuindo a quantidade de clorofila nas folhas, como a planta é esperta, né? É esperto. Já está esfriando, ela já notou que a água do solo vai congelar, aí ela vai lá dar um jeitinho de diminuir a auxina da planta, né? Alguns compostos são até devolvidos para o vegetal, clorofila, água. Né? Deixa eu fazer uma Magnésio. pergunta boba. Isso aí seria como uma hibernação para a planta? É isso aí, é por aí mesmo. É por aí. Ela vai hibernar porque ela sabe que não vai ter produtividade. Por isso, inclusive, que os pássaros têm aquele célebre desenho do pica-pau, que eu nunca entendi porque que ele voava pro sul no inverno, Uhum. né? Porque pra gente o sul do Brasil sempre é frio, né? É. Ele vai no sul, mas é porque é o sul dos Estados Unidos, né? Vai estar mais Exatamente. quente, é mais pro Equador. E aí, quer dizer, não vai ter comida, os animais já estocaram ou vão migrar. Tem as árvores migratórias. Por que ela migra? Porque não está tendo alimento disponível. As plantas entraram em hibernação. Aquilo é lindo. O outono é lindo. A primeira semana é lindo, você tira foto, manda para a família. Meu irmão, quando dá na terceira semana, aquele monte de folha entrando na sua casa e você varrendo e não tem mais fim. E é folha, você vai sair, tá seu carro, parece uma telha, né? Cheio de folha. Não, João Paulo, e assim, só dois pequenos comentários diante da tua expressão que usou agora há pouco, a amônia. Essa substância é muito importante, pessoal. Eu falei agora há pouco da síntese dela, que é a famosa reação da síntese de Fritz-Haber, que foi daí que se desenvolveu nitrato e explosivo e um monte de coisa mais, tá? A gente tem também que chamar a atenção de vocês que a amônia é um gás e é o gás com maior solubilidade em água de todos que existem, a amônia. E justamente por essa alta solubilidade, quando ela se dissolve na água, o que é comum de acontecer, ela forma o hidróxido de amônio, que é a única base fraca que é solúvel. É a única base fraca que é solúvel. E a UES já fez questões inteiras só sobre o hidróxido de amônio, que é conhecido popularmente como amoníaco. Tá? Por quê? Ela é uma base de Arrhenius, então ela é composto iônico, só que a gente aprende que composto iônico tem altos pontos de fusão e ebulição. E ela não é sólida, ela é líquida. Mas ela é líquida por quê? Porque ela já é o resultado da amônia na água. Então ela já é a presença da amônia, que é um gás, na água. E aí as duas juntas formam esse composto iônico, que é o hidróxido de amônio.
onde nessa reação, inclusive, a água se comporta como um ácido de Bronsted-Lowry, porque ela doa o hidrogênio H+, para a amônia recebê-lo. A amônia recebe por uma ligação dativa do par de elétrons do nitrogênio. Então, quer dizer, tem um monte de tópicos que são muito conceituais que a UES cobra e cobrou já sobre essa substância, tá? Então, muito cuidado com a amônia. A hibridação do nitrogênio é sp3, mas o ângulo não é 109 graus e 28 minutos. Vou fazer a pergunta que todo professor de biologia faz. NH3 e NH4. NH4 é um íon, que é o íon amônio, que é exatamente o resultado da captura do hidrogênio, do H+, que é caracterizado como o íon que representa a acidez, né? Captura que o nitrogênio faz dele a partir do par de elétrons que o nitrogênio tem não ligado a ninguém. Porque o nitrogênio, por ser do grupo 15, ele tem 5 elétrons de camada. Sabe aquela hora que a gente continuou balançando a cabeça, mas já deixou de entender? Aí, ele faz 3 ligações para completar o tal do octeto e ele fica com 2 sobrando, que são aqueles 2 pontinhos que geralmente a gente vê representado no nitrogênio. Esse par isolado, que também é chamado de par não ligante, ele pode, então, permitir ao nitrogênio formar essa 4ª ligação, que é chamada de dativa porque não há uma coparticipação. Porque a ligação covalente chamada de normal é quando um átomo entra com um elétron e o outro vem com outro elétron. Por isso que ela é chamada de covalente, no sentido do prefixo co, que a gente usa para coterrâneo, para contemporâneo, similaridade. Né? Contemporâneo, quem viveu o mesmo período. Conterrâneo, quem nasceu na mesma terra. Então, covalente, quem tem a mesma valência, né? Quem tem a mesma valência, que é exatamente o elo da ligação. Então, quando a ligação é dativa, ela é um compartilhamento, como a covalente normal, só que a origem do par não é 50% de cada. A origem do par de elétrons é só de um dos átomos. Por isso que no nitrogênio, quando o H perdeu o elétron dele, ele ficou sem nada. Mas aí o nitrogênio diz, olha para os 2 elétrons que ele tem lá sobrando, porque não usou nas ligações que ele precisava, e diz assim, beleza, tu não tem nada, mas vem que eu cedo os meus 2 para formar o nosso par. E essa é a ligação dativa. Ela não deixa de ser covalente, ela é um compartilhamento como outro qualquer covalente. Só que a origem do par de elétrons é que dá a ela essa denominação diferente, de dativa ou coordenada. Aí gera carga formal e tal, mas aí são outros 500. Então o que você não pode esquecer, NH4+, primeiro de tudo é um cátion, é o íon amônio, toda substância que tiver NH4 é solúvel, porque esse íon é exatamente resultado da presença da água, tá? E o NH3, que é um gás, aí não, aí é amônia, certo? Então, embora seja só uma letrinha que os diferencie no nome, mas tem bastante diferença na estrutura química do composto. Pronto. E aí, vamos para... Outro ponto, né? O tópicozinho, né? Vamos gases, falar. É isso? Pronto. Já comentamos muitas coisas de gases, vamos aproveitar que o tempo já está um pouquinho curto, né? Já estamos já correndo aqui contra o tempo. Na prova de física, gente, já foi citado unidades de medida, falamos aqui sobre a questão, já um pouco sobre ótica. Quando cai uma questão de ótica, no meio do ano, no final do ano passado também já caiu uma questãozinha de ótica, dá uma lembrada, mas é cadeira cativa, mecânica e cinemática. Então, questãozinha que envolve movimento, se não dentro da parte do estudo da análise dimensional, mas dá uma revisada. Então, como você falou, nosso tempo tá corrido. Passa a lista, Matheusão. Aquela lista aí que o aluno tem que fazer a revisão. Galera, como sempre... Anota. Primeiro tópico. Novamente, eu vou até ser aqui prolixo falar novamente a mesma coisa. Se você quer fazer alguma coisa, se você só aprende a fazer, fazendo. Então, pegue a prova do ano passado, pegue a prova do meio do ano, primeira fase, refaça. E você vai perceber... Só um toquezinho importante. Os TDs que a gente está fazendo... Perfeito. Os TDs são todos o S/estilo S. Perfeito. Então, se você está fazendo aquelas revisões com a gente, e você está, né? Cara, pega os TDs, resolve de novo para fixar que entendeu. Show de bola. Principalmente aquelas questões que você pegou o gabarito, mas ficou aqui igual a mim quando o Hugo tava falando que era o íon amônio. Sim, tô entendendo. Mas sabe que no fundo você não tá? Se eu fosse teu aluno agora, eu ia chegar em casa e eu ia revisar isso. Porque você explicou muito bem, mas eu voei. O problema de quem é? Conceito, né? Meu. Aí eu tenho que estudar, eu tenho que revisar, eu tenho que escrever. Gente, outra coisa, perdão. Não fica só tirando foto e olhando para a questão. Pega papel, caneta e escreve. Ah, mas eu gosto do tablet. Escreve no tablet. Perfeito. Mas escreve, porque é um processo ativo de aprendizado. Isso. E assim, antes de iniciar o nosso podcast aqui, eu estava exatamente lá no Fátima, dando uma aulazinha de revisão marota, assim, pro pessoal que vai fazer a prova da UES. E quando você estiver assistindo as nossas próximas aulas, que vão ser para a segunda fase, que com certeza você vai passar na primeira,
você fique muito atento às dicas. Esses cabelos brancos que nós adquirimos aqui não é somente charme, não, é questão também de experiência. Então, quantos e quantos anos nós não temos aqui de bagagem de provas de vestibular? Então, quer dizer, aquela dica que a gente passa vale muito a pena. Então, revisem a prova. Sabe muito, seu E Fabiano. os assuntos, cara, é herança de família, esses cabelos brancos. Seu Fabiano sabe muito. Sei Assim como muito. o seu Nogueira também. Voltando aqui, né, Plural. gente? Então, ó, pode ter certeza. Unidade de medida, análise dimensional já foi citado. Mecânica, vai ter questãozinha lá de mecânica, ou de cinemática, ou da parte que envolve forças, análise de sistemas. Lembrando que, como foi dito aqui em outro momento, a UES gosta de algumas nomenclaturas. Exemplo, quantidade de movimento. A gente estuda quantidade de movimento, mas lá é momento linear. Sim, sim. Então, quando o aluno diz, e afinal, o que é momento linear? É a quantidade de movimento, é o produto da massa do corpo e a velocidade dele. Lembrando que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, então ficar muito atento nas questões com relação à direção e sentido. E quantidade de movimento está muito ligado ao impulso de uma força. Aí vem aquelas questões lá de, por exemplo, por que o cinto de segurança me protege? Porque, enfim, ele vai fazer com que tenha uma força contra o seu corpo para desacelerar, no caso de uma freada brusca do carro. E aí aquela folgazinha que tem lá o cinto de segurança, ela é essencial para fazer o quê? Aumentar o tempo de contato e a força feita sobre o seu tórax não seja tão grande. Porque aumentando o tempo de ação da força, você reduz o valor da força para o mesmo impulso. Então, por isso que você dá um murro contra uma parede e dá um murro contra um travesseiro, embora a quantidade de movimento ali seja no final a mesma, mas o impulso seja o mesmo, mas a força aplicada devido ao tempo de ação da força é diferente. Eu lembrei agora do maquivará que a gente fazia no karatê. Né? Ficava batendo numa madeira assim. Não é nem parede nem travesseiro, né, professor? Isso, aí Até abrir a mão, é o verme, o famoso Isso. verme. E aí a questão de abrir a mão é porque você tem o quê? Aplicação de uma força em um curto intervalo de tempo. Então a força se torna bem maior com relação àquilo. Então pronto, voltando. Então mecânica vai estar lá. Eletricidade. Galera, a prova da UES é uma coisa bem interessante. Ultimamente, tá? Nos últimos 10 anos, aí, se você for colocar, ela não traz mais figuras nem imagens. É uma prova que vem mais o texto. Então, se fala de um circuito elétrico ou algo do tipo, ele vai tentar descrever. Então, a leitura se faz, tem que ter uma maior atenção, se faz necessário você ficar atento aos detalhes. E em cima dessa leitura, você monta a figura, monta o esquema do circuito e resolve. Então, edição anterior, primeira fase, finalzinho do ano, pegando o final do ano, né? Você tem lá uma questão de eletricidade que fala sobre capacitores. E aí você tem que lembrar a energia armazenada no capacitor, e aí puxa para a questão lá do desfibrilador, a questão da energia, porque que você tem que usar 2 eletrodos, colocar sobre o músculo cardíaco na posição correta, pedir para o pessoal se afastar, porque que usa aquele gel condutor e etc e tal, para não gerar queimaduras, etc. Então ficar sempre atento a isso. Então só tem um jeito bacana de você fazer uma boa primeira fase. Reveja as últimas provas. Sempre eles colocam o mesmo estilo de questão, logicamente não a mesma questão, mas o assunto muito similar. Sim, já aconteceu, né? Sim, várias vezes. É a mesma questão. O Guitius, passa a prova. Passa o que cai aí para nós, Vamos por lá. favor. Tabela periódica, tá? Inclusive atualizações, Anota. nomenclatura do grupo 15, que até hoje não apareceu, mas vai aparecer, pinictogênio, que até então era chamado de família do nitrogênio, mas isso já é oficializado desde 2017, tá? Os metais terras raras, que a UES já jogou uma questão que, na minha opinião, foi anulada de propósito, porque eu não admito que uma instituição de ensino superior, da qual nós fomos alunos, coloque uma questão que no enunciado ele fala de 7º e 8º período da tabela, só que todo mundo sabe que ela só tem 7 períodos. Então, na verdade, eu acho que ela estava muito mais tentando abordar o tópico, que eram os metais terras raras, também denominados na mesma documentação, no mesmo, na mesma notícia, jornal, né, da IUPAC, que nomeou o grupo 15, ela nomeou os metais terras raras. Tanta raiva dessa IUPAC. Tá? Mas todo mundo tem. Principalmente das regras. Né? Quem foi que inventou isso? Funções inorgânicas e você do Antares, aqui vamos lá, ó. Página 37, volume 4, frente A, módulo 16. Mas só se você também tinha pescado para dizer as páginas da física. Essa memória é grande. Não, tá com o meu Bernoulli. Tô não. A prova aqui. Mas é porque o pessoal lá tem aluno que morre de rir aí. Marcelinho tá morrendo de rir uma hora dessa, tá ouvindo aí. Vamos lá. Porque
Nessa página aí, cara, tem 2 tabelas que tem toda a apostila, tá? Os 6 volumes tem lá no final a tabela periódica e tem várias outras tabelinhas com resumos. Mas tem 2 delas que para o US eu acho fundamental o aluno dar uma olhada, se possível, até no deslocamento dele até o dia da prova, até a hora da prova. Tabela de nomenclatura dos ânions, para saber o que é um sulfato, o que é um nitrato, o que é um fosfato e não confundir essas nomenclaturas. E tabela de solubilidade dos sais, para ter pelo menos um norte, literalmente, porque até mesmo na Unifor recente, caiu uma questão que o aluno resolvia tranquilamente se ele tivesse uma noção de quem é solúvel ou não. E se ele não tivesse essa noção, ele ia ficar meio perdido, porque a questão queria saber qual delas gerava um precipitado. Então eu preciso ter essa noção. Não é decorar a tabela inteira, não dá. Eu tenho 20 anos como professor e até hoje eu não sei tabela decorada. Vou mentir? Agora, ter uma noção. Saber que todo nitrato é solúvel, todo nitrito, todo composto de amônio, como a gente falou agora há pouco, todo elemento do grupo 1 forma compostos solúveis. Tem um norte. Para pelo menos poder, já que a prova da UES tem 4 alternativas, eliminar 2 já é grande coisa. Tá? Então, é ter um norte disso. Então essas 2 tabelas, nomenclatura de ânions e solubilidade dos sais, é fundamental ele dar uma lida. Tem uma revisadazinha sobre NOx, né, número de oxidação, saber lá quem é que tem NOx fixo, grupo 1 mais 1, grupo 2 mais 2, prata mais 1, alumínio mais 3, cádmio, zinco mais 2, porque dá um norte, tá? E aí a eletroquímica, que não caiu na prova do meio do ano, não caiu pilha e eletrólise, para surpresa de todo mundo, né? Veio a cair 2 questões de vidrarias, 2 questões de nomenclatura de cientistas, mas não caiu a eletroquímica. Mas não é por isso que a gente vai dizer agora que não cai. Porque todo ano cai eletroquímica, pilha, eletrólise, até porque é muito fácil contextualizar com outras áreas. Radioatividade também, propriedades periódicas, energia de ionização, afinidade eletrônica, aquelas coisas lá que a gente não gosta tanto porque tem muita gente que decora só para aquelas setas, né? Cresce da esquerda para a direita, de cima para baixo e tal, e o S vai bater exatamente nos pontos que são exceções, né? Então, cuidado com isso daí, tá? Nesses dias que restam, são os tópicos relevantes a serem lembrados e enaltecidos. Números quânticos, que o Enem não cobra, mas no nosso material do Benoli está lá no módulo 4 da frente A, tá? Distribuição eletrônica, números quânticos, essas coisinhas aí, que por conta que o Enem não dá tanta ênfase e foi visto lá na apostila 1, o aluno esqueceu dos detalhes. Então agora é a hora de estar revendo, lembrando desses detalhes. Porque se vier a cair, a gente tem que levar de boa a questão, acertar a regra de Hund, de princípio da exclusão de Pauli e essas coisinhas aí. Fantástico. Bom, biologia, você me pergunta aí. E aí, meu filho, o que é na biologia, meu amigo? Me que diga. é que tem tanta relevância assim na prova de biologia? Pronto, muito obrigado, hein? Bom, primeiramente, ó, membrana plasmática tem que saber transportes e estrutura de membrana, tá certo? Voltando um pouquinho à bioquímica, cara, você tem que saber do básico, a diferença de lipídios, tá? Os lipídios, as proteínas, tá? A UES adora colocar uma pegadinha boba, tipo assim, porque a celulose é um monossacarídeo, a glicose é um polissacarídeo. Não é, glicose é mono, né? Celulose é poli. E aí você vai rever isso na apostila também. Com relação à botânica, cai muito, cuidado, mas eu diria até mais para a segunda fase, aquela diferença de plantas C3 e C4, bem importante, transpiração vegetal, tá? Processo de condução, os hormônios que caíram agora também aí no Enem, cuidado, caiu etileno, né? Sim. Até o pessoal ficou na dúvida se comentava em química ou biologia, mas é biologia, não se metam, por gentileza. Tudo bem. Brincadeira, é tudo junto. Então, esses hormônios vegetais são importantes. Aí vem divisão celular, diferença básica de mitose e meiose. Quando fala de fisiologia humana, a UES ultimamente vem dando uma preferência a endócrino, nervoso e circulatório. Tá? Endócrino, nervoso e circulatório. Então, dá essa preferenciazinha. É interessante que vocês dêem essa estudada. Ecologia, bom, nem precisa tanto, porque são coisas dedutíveis e você estudou bastante para o Enem, tá certo? E genética, primeira lei. João Paulo, na ecologia, aquelas coisas lá de comensalismo. Relações é uma boa, mas ela também está muito mais na vibe das questões ambientais. Certo. Ok? Galera, foi um prazer. Incomensurável. Incomensurável. Minha primeira vez aqui no podcast, né? Uma com alegria essas natural da nossa essas natureza. Duas figuras, né? Esses 2 monstros aqui. Fiquei lisonjeado com o trio tá convite. formado. Então, tá formado. nós estamos cobrando barato para assustar uma casa. Tem 3 monstros. Galerinha, de qualquer forma, nós estamos aqui com coração aberto, feliz, porque nós preparamos vocês tanto para o Enem, para o UES, para qualquer vestibular. E aqui a gente está só fazendo um arremate. Sim, sim. Só fazendo um fechamento e pode ter certeza e provando que você não está só, né? Exatamente. Estamos aqui sempre até o último segundo, segurando ele na sua mão e botando você dentro da universidade. É isso que a gente faz. E domingo a gente se encontra lá, né? O pessoal que for para a UES, provavelmente No vai estar sábado junto. temos aula.
Sábado tem um aulão. Tem um aulão. Aulão do Estaremos sábado. juntos, se Deus quiser. Então é isso, gente. Forte abraço. Beijo no seu coração. Espero que você tenha sucesso total e absoluto. Da nossa parte aqui, nós temos certeza que fizemos e continuaremos fazendo por Com você certeza. até o fim, porque isso é o espírito do Colégio Antares, muito mais que uma escola.